Física. Yeah. Olá pessoal, tudo bem? Então a gente viu na semana passada como que os sólidos e líquidos se comportavam quando aumentava a temperatura. E agora a gente vai ver como que os gases se comportam quando aumenta a temperatura e com isso como é que foi fabricado, né, as tais máquinas térmicas. E a gente vai começar a estudar um pouquinho não só as máquinas térmicas, como também os impactos ambientais causados por ela. Isso tudo tem a ver com o comportamento dos gases quando aumenta a temperatura, que é uma máquina térmica, né? que é o princípio de funcionamento da máquina térmica, né? Então vamos primeiro estudar os gases. Os gases, além do... Quando você aumenta a temperatura, o que ele costuma acontecer? Aumentar o volume. Mas não é só o volume, tá? Tem outra grandeza, que é a pressão. Então, o que é pressão? O que é pressionar? É fazer força numa certa área. Então, o que é a pressão do gás? A pressão do gás é quando o gás ele está num certo recipiente, as moléculas desse gás vão se chocar com as paredes do recipiente. Se você comprimir um gás, vai ter bastante moléculas ali se movimentando, se chocando mais e vai produzir maior força. Então a pressão ali aumenta. Então, se você aprisionar os gases que estão com bastante velocidade e diminuir o volume dele, ele não significa que exatamente vai diminuir a temperatura dele. Ele aumenta a pressão. O que é, por exemplo, a panela de pressão? Você aumenta a temperatura e o volume do que está ali, do líquido ou do gás, né? Do ar que está ali dentro, não vai aumentar o volume, ele vai aumentar a pressão. Então, não é sempre que você aumenta a temperatura, aumenta a pressão. O gás, ele tem outra grandeza, que é a pressão envolvida. Então, às vezes, você aumenta a temperatura e o volume não vai aumentar. O que vai aumentar é a pressão do gás. Você pode também aumentar a pressão de um gás simplesmente diminuindo o volume dele. Vocês já brincaram com seringa? Quando você tampa, né, um lado da seringa e pressiona, né, aquele êmbolo da seringa, você vai aprisionar aquele gás, vai diminuir o volume do gás e não vai mexer com a temperatura. O que vai acontecer? Vai aumentar a pressão. Então, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando você aumenta a pressão de um gás, significa que o volume diminuiu. Você vai pressionar, né, e aumenta a pressão ali do gás. Agora, quando você aumenta o volume, então o gás ele vai ficar rarefeito, vai ter poucas moléculas ali, porque ele vai ter muito volume, né, para se movimentar, e poucas moléculas se chocando com o recipiente, então a pressão diminui, tá? E vamos falar sobre pressão atmosférica. Nós vivemos aqui com a atmosfera, com a atmosfera possui gases, esses gases possuem massa e essa massa vai pressionar, né? Vai ter um movimento para baixo, né? Por conta da força da gravidade. Então, o que acontece? Quando a gente está numa certa altitude, quando a gente está na certa altitude, não, vamos lá, a nível de mar. A nível do mar, vamos usar aqui, na base da montanha, a gente está a nível do mar. Vai ter uma camada inteira de gás na sua cabeça. Acima da sua cabeça tem ar e esse ar pesa e essa força é para baixo, né? Então, sob nossas cabeças tem uma camada inteira de atmosfera de ar pressionando a nossa cabeça. E isso é a pressão atmosférica, a pressão do ar. É a pressão que o ar exerce sobre a gente. Força para baixo. Então, se a gente está a nível de mar, a gente vai ter uma pressão maior. Por quê?
Porque a gente tem uma camada inteira de atmosfera sobre nossas cabeças. É diferente quando a gente está em topos de montanha, lá no Everest, por exemplo, tem uma camada menor de ar na nossa cabeça. Se tem uma camada menor, vai pesar menos e a pressão vai ser menor, tá? Então, quando você tem maior altitude, a pressão fica menor, tá? E também tem outro problema com altas altitudes. O oxigênio, ele é uma molécula pesada, né? O2. Diferente do nitrogênio, que compõe a atmosfera, e a gente vai estudar um pouquinho melhor a atmosfera para falar de impactos ambientais, mas o oxigênio ele é pesado e ele fica mais concentrado em menores altitudes. Então tá aqui a representação das partículas de ar. As partículas mais pesadas, elas ficam mais densas aqui embaixo e quanto maior a altitude, mais rarefeito vai ser o ar. Então vai ter menos oxigênio. Por isso que, por exemplo, tem jogos de futebol que eles vão lá nos Andes, né? Se não me engano, na Bolívia, que os jogadores ficam com falta de ar. Por quê? Porque está com alta altitude e alta altitude as partículas de ar vão ficar mais rarefeitas, vai ter menos oxigênio para o organismo absorver. Então precisa ter uma adaptação, eles costumam chegar bem antes para se acostumar com a atmosfera local, tá? Porque tem menor densidade de oxigênio, né? O ar é mais rarefeito. E lá no Monte Everest eles costumam carregar tanques de oxigênio para os alpinistas, porque lá tem uma raridade menor ainda, né? É mais rarefeito o ar e vai ter menor quantidade de oxigênio também, tá? Agora, imagine a gente mergulhando. Quando a gente mergulha, os mergulhadores de alta profundidade, eles não mergulham de uma vez, né? Eles dão uma pausa. Por quê? Porque quando você aumenta ali a profundidade, vai ter uma maior pressão. Se você aumenta a pressão, lembra que aqui, né, a pressão, volume e temperatura são as três características do gás. A temperatura no mar, vamos considerar que continua a mesma, né? Não vai mudar. Se você aumenta a pressão, o volume vai diminuir. Então, o ar que você está respirando, o volume dele vai diminuir. E o ar que está no seu corpo, circulando, né, oxigenando todo o seu corpo, o volume dele vai diminuir. Então, se você aumenta a pressão bruscamente, o volume dele vai diminuir. É isso que acontece quando a gente desce a serra. Quando a gente desce a serra, às vezes até entope ali o ouvido, porque o volume do ar no ouvido ou no nosso corpo, né, ele vai mudar, porque está mudando a pressão. Se muda a pressão, vai mudar o volume do ar também. E quando o mergulhador, ele vai aumentar bastante a pressão, né, a água vai ter uma pressão bem maior que o ar, o volume vai diminuir. Se ele mergulha muitos metros, né, de uma vez, o volume vai diminuir bruscamente, vai faltar oxigênio e ele pode desmaiar, tá? Falta de oxigênio, bom, primeiro sintoma de falta de oxigênio é isso, né, a tontura, o desmaio. Então, o que os mergulhadores fazem? Eles diminuem alguns metros, para um pouco, respira para até que se acostumar com o volume de novo. Aí desce mais um pouco, para, respira, até se acostumar, tá? Bruscamente o mergulhador passa mal. E aqui tá a fórmula. A gente não vai trabalhar essa fórmula, a gente só vai trabalhar essas questões conceituais, tá? Então, a gente vai parar um pouquinho mais para vocês saberem, tá? Então, quando você aumenta a pressão, você diminui o volume se a temperatura não muda. Essa aqui é a transformação geral, né? As três grandezas. Mas tendo o conceito já faz bastante questões de Enem vestibulares. É bem difícil cair essa fórmula aqui no Enem, tá? Então, por isso que eu vou
infelizmente, pular, tá? Porque não dá pra gente ver tudo com detalhes. Eu passei só o mais importante, que é o de quantidade de calor. Isso vocês têm que saber, tá? Então, vamos lá. A gente sabe o comportamento dos gases e agora a gente vai ver as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, elas funcionam com as duas leis da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia. A energia não se cria, não se destrói, só se transforma, né? Então, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, eu vou dar aqui como exemplo o carro. O carro é uma máquina térmica, ele precisa do quê? Da gasolina ou de algum combustível para produzir calor. Esse calor ele vai movimentar o pistão, né, do carro e vai movimentar o carro por causa disso. Então, qualquer máquina térmica, ou trem a vapor é uma máquina térmica, e as máquinas térmicas são muito utilizadas ainda, além dos automóveis, né, do transporte, em indústrias, né, para movimentar, para fazer funcionar e produzir valores, né, produtos, a gente usa bastante a máquina térmica. Então, qual que é o funcionamento básico de uma máquina térmica? Ela tem uma fonte quente, uma fonte que vai queimar, né, que vai, por exemplo, a gasolina no carro, que vai produzir, vai explodir, né, a gasolina, basicamente, e vai produzir calor nessa máquina. Esse calor ou é realizado trabalho para movimentar o carro, né? Trabalho significa isso, tá? Isso aqui é uma letra grega chamada tau. E a gente vai simbolizar o trabalho com essa letra grega, tá? Então, o calor que é produzido pela explosão da gasolina num carro, ou ele é transformado em movimento, que é, lembra da energia de movimento no primeiro ano? Energia cinética, energia potencial. Vocês lembram, né? É importante lembrar energia. Qualquer tipo de energia é importante lembrar. Então, a máquina térmica, ou ela produz, ou ela vai dissipar esse calor que está em excesso. Qual que é a fonte fria de um carro? O que você tem que pôr no carro para não fundir o motor, para não superaquecer o motor? Espero que vocês saibam, né? É água. O carro não pode faltar a água. Tem um reservatório ali de água, fica próximo ao motor para ele dissipar o calor que é produzido aqui e não é utilizado. Então, o calor produzido de uma máquina térmica, ou ela produz movimento ou, né, o funcionamento dela, por exemplo, numa usina térmica, eles produzem calor. Parte desse calor é produzida energia elétrica e outra parte é dissipado, tá? E tem que ser resfriado. E essa energia que é produzida, ela se conserva. Então, por exemplo, se a fonte quente produz 100 calorias, vou colocar em calorias, 100 calorias, produziu 100 calorias e usou 30 calorias. E essa é mais ou menos o rendimento de uma máquina térmica. Em torno de 30% do calor produzido, ele efetivamente usa a máquina térmica. O resto, essa energia se perde, tá? Então, a maioria da energia que é produzida pelas máquinas térmicas são dissipadas, tá? Então, produziu 100 calorias, usou 30, e quanto que ele vai ter que dissipar? O quanto que ele não vai usar? 70. É essa fórmula aqui, que é a fórmula de conservação de energia, que é a primeira lei da termodinâmica. A energia criada, ela não vai ser... A energia criada não, a energia transformada, né? Da energia de combustão, por exemplo, no carro, ele produz a energia química, né? Da gasolina, da combustão, e vai produzir energia térmica.
Então, essa energia que foi transformada em energia térmica, em 100 calorias, parte ele usou, parte ele vai ter que dissipar. Tá? Esse é o funcionamento básico de uma máquina térmica. Calor produzido, ou ele usa para movimento, ou ele usa, né, efetivamente, ou ele é dissipado. Tá? Segundo a lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina térmica que transforme todo o trabalho em calor, que transforme o calor fornecido em trabalho. Ou seja, é impossível ter uma máquina térmica com 100% de rendimento. É impossível ter uma máquina térmica sem precisar de resfriamento, sem dissipação de energia. Por quê? Porque quando tem uma explosão de gasolina, por exemplo, vai aquecer toda aquela parte externa e aquele aquecimento vai se resfriar. Então, o carro todo, o capô do carro fica tudo quente. Esse calor que está sendo dissipado por todo o carro, ele não foi utilizado para movimento. Então, sempre tem dissipação. Não tem como você criar uma máquina que não dissipe calor, que não esquente, por exemplo, a superfície de onde ele está, né? Da onde está aprisionado ali onde está sendo feito ou a combustão ou a queima de combustível. Então é impossível, a segunda lei da termodinâmica torna impossível ter uma máquina térmica com 100% de rendimento, tá? E aqui eu coloquei um outro exemplo que é a geladeira, que também é uma máquina térmica. O que é uma máquina térmica? Vamos pensar, por exemplo, tem muitos alunos que confundem, por exemplo, o chuveiro como sendo uma máquina térmica. O chuveiro produz calor, sim, mas ele não produz calor para movimentar ou para fazer outra coisa. A finalidade dele é produzir calor, que nem o ferro de passar. Ele pega eletricidade e produz calor. E a máquina térmica, ela produz calor para fazer outra coisa, para movimentar um carro, para movimentar um maquinário de uma indústria, para movimentar um trem, ou então para produzir eletricidade, que também vai ter um movimento, a gente vai ver, né, com a usina térmica. Então, a máquina térmica, ela produz calor para alguma coisa, para uma finalidade. O chuveiro, o ferro de passar, o fogão, a finalidade dele é produzir calor e não movimentar alguma coisa, tá? Então não confundam o que é máquina térmica ou não. Vou até fazer uma pergunta sobre isso. Quais são o que é máquina térmica e qual que não é. Então, a geladeira. A geladeira é uma máquina térmica, mas exatamente o contrário, né? É uma máquina térmica do avesso, tá? Por quê? Porque ele não produz calor, ele tem que retirar calor, né? O que a geladeira faz? Ela tira calor de dentro dela e dissipa lá fora. Então, ele vai ter a fonte quente, que é onde ele vai dissipar o calor. Ele vai ter a fonte fria, que vai ser um gás responsável por resfriamento. E ele vai precisar de trabalho. Ele não vai realizar trabalho, não vai movimentar alguma coisa. Vai ter que ter um movimento, por isso que a geladeira tem que estar ligada à eletricidade. Ele vai ter que receber trabalho para retirar calor, né? Nesse sentido aqui, ele retira calor e dissipa do outro lado. Então tá, aqui depois eu vou explicar melhor o que acontece na geladeira. Mas aqui, um motor de combustão de um carro, tá? O que ele faz? Primeiro, ele tem que admitir, né? Adicionar combustível. Então, aqui a válvula de escape está fechada, que é onde vai para o carburador, né? E daí, então, vai entrar o combustível aqui. Depois que entrou o combustível, ele fecha, tá aqui fechado, né?
Então, vai ter combustível misturado. Na verdade, é o vapor de gasolina, né? Ele não usa a gasolina líquida. Ele pega vapor, então vai ter um ar misturado com gasolina. Esse ar misturado com gasolina vai ser comprimido. Então, vai ter aqui um pistão, né? O êmbolo aqui do pistão. Que vai comprimir essa mistura de ar e gasolina. E aqui a vela vai produzir a faísca, né? Bom, o que a gente precisa para começar o movimento, né? O movimento da combustão. A gente precisa de 3 fatores: o combustível, oxigênio e uma faísca, né? Como é que fala? Um ponto inicial, né? Um ponto de energia. Esqueci como é que fala. E então vai explodir isso daqui e vai fazer movimentar aqui de novo o pistão. E esse movimento aqui desse pistão vai estar ligado ao carro, às rodas, né, para movimentar o carro. Depois que teve essa combustão aqui, essa parte aqui abre, né, vai sair o ar resultante da combustão e depois daí fecha e começa aqui tudo de novo. Pra entrar gasolina, fechar aqui, explodir e depois liberar o ar da combustível. Esse é um exemplo do motor que a gente tem do pistão que a gente tem no carro, tá? E aqui a geladeira. O que acontece com a geladeira? Ela basicamente comprime um gás. Lembra como é que funciona o gás? Se você diminui o volume dele, você aumenta a pressão. Mas se você expandir esse gás bruscamente, ele vai diminuir a temperatura. Vocês já perceberam que qualquer coisa em spray, o desodorante em spray, ou uma tinta, qualquer coisa que tenha em spray, quando pega na pele da gente e esfria, ele é bem gelado. Por que acontece isso? Lá dentro não tá gelado, mas ele produz uma diminuição da temperatura. Por quê? Porque quando um gás expande bruscamente, né, ele tá ali comprimido dentro do pod, e ele expande bruscamente, ele diminui a temperatura. E é isso o funcionamento da geladeira, basicamente um desodorante grande, que ele vai comprimir. Então, o motor da geladeira tem que estar ligado à eletricidade, porque ele vai comprimir esse gás. Esse gás comprimido, ele vai se movimentar e vai chegar até o freezer, que quando tem a menor temperatura, então ele começa a expandir, né? Vai ter aqui a válvula de expansão. Então, o gás vai passar... vai começar, né? Aqui quando ele expande. Quando ele expande, ele vai diminuir a temperatura, vai congelar, né, os outros objetos, porque vai ter uma temperatura baixíssima. Depois de passar no freezer, no congelador, ele vai passar aqui atrás da geladeira. Vocês já perceberam que a parede da geladeira às vezes congela os objetos? Vai ter aquele gás passando ali na parede da geladeira, tá? E depois de passar na parede da geladeira, ele vai dissipar calor aqui atrás. Então, lembra que qualquer máquina térmica tem a fonte quente e a fonte fria? A fonte quente é exatamente essa serpentina que tá aqui atrás, tá? Aqui ele vai ter o gás quente que vai vir gás quente pressurizado, né? Aqui. E ele vai dissipar o calor na serpentina atrás da geladeira. O que muitas pessoas fazem com a geladeira? Coloca um monte de roupa, tênis. No inverno, que é ruim, né, de secar os objetos, muita gente coloca coisas ali, meia, para secar. E não é recomendável, tá? Porque se você colocar, obstruir
a dissipação de calor, a geladeira vai ter um mau funcionamento, tá? Ela tem que dissipar esse calor. Se você coloca coisas para obstrução da dissipação, então tem que sempre estar limpo, inclusive, né? Tem que limpar essa parte de trás para ela dissipar bem o calor, tá? Se você obstruir isso daqui, a geladeira não vai conseguir dissipar calor e ela vai ter que forçar muito, vai gastar mais energia. Então, a geladeira retira calor aqui de dentro. Essa é a fonte fria, né? Onde esfria aqui o gás comprimido que expande bruscamente. E aqui, atrás da geladeira, é a dissipação de calor, tá? Por isso que se você abrir a geladeira tá muito calor, eu vou abrir a geladeira, vou ficar aqui me esfriando com a geladeira, né? Vai funcionar como ar-condicionado a geladeira? Não, por quê? Porque se ela retira calor da frente, ela dissipa atrás. O ar-condicionado, o mais eficiente, o que ele faz? Ele retira calor de dentro e dissipa lá fora. Para fora, né? Normalmente o ar-condicionado fica para fora. E a geladeira, não, né? Então ela vai esfriar de um lado e esquentar do outro. E não vai adiantar, não vai esfriar nada, né? Então, de onde que surgiu essas ideias de máquina térmica? A primeira ideia de máquina térmica foi essa. Foi só. Ele não servia para nada, né? Ele só produzia vapor e esse vapor movimentava, que é a primeira máquina feita por Heron, se eu não me engano, foi 30 antes de Cristo, eu não me lembro bem a data. Mas a máquina térmica mesmo, para começar a movimentar aí na indústria, surgiu em 1698, mas tinha um rendimento muito ruim. Só James Watt, vocês já sabem o que é watt, né? Vem watt, watts. Em 1765, que daí conseguiu construir uma máquina que minimizava as perdas de calor. Então eles começaram a fazer máquinas que valessem a pena e começou a revolução industrial daí, né? De você ter indústrias fabricando por uma quantidade maior, né, de produtos por conta dessas máquinas térmicas. Agora, a usina termoelétrica, como que ela funciona? Ela é uma máquina térmica, ela produz calor, né, de uma fonte, a gente vai ver qual que é a fonte. Essa fonte, aqui vai ter um exaustor, que tem que ter filtros aqui para não poluir muito o ar, né, vai poluir, mas não muito. E daí vai aquecer uma água na caldeira, essa água vai virar vapor, e assim como a panela de pressão gira, aquele tubinho da panela, então aqui na usina termoelétrica, esse vapor vai estar sob pressão e vai girar uma turbina. Essa turbina vai estar acoplada a um gerador que vai produzir eletricidade e vai transmitir nas linhas de transmissão. Depois que essa água passou pela turbina, ela tem que ser resfriada. Então aqui não é água, né? É vapor. O vapor vai passar pela turbina e vai ter que ser condensado. Então vai passar aqui no condensador. O que é o condensador? Um monte de tubos de água fria, né? Água de temperatura ambiente, que vai resfriar o vapor, vai condensar, né? Por isso que é condensador. Vai transformar vapor para água e essa água vai voltar aqui para a caldeira para ser reaquecida. Tá? Então, qual que é a fonte quente dessa máquina térmica? O combustível que ele usar, que vai queimar aqui na caldeira, tá? Agora, qual que é a fonte fria? Que nem do carro, vai ser água, tá? Para resfriar o que foi o vapor, né, que foi produzido. Então, a usina termoelétrica, ela funciona basicamente aqui.
Existem dois tipos de poluição que a usina termoelétrica pode produzir. Aqui, no exaustor, né, na combustão, vai produzir gases tóxicos. E aqui, na fonte de água. Qual que é a fonte de água, normalmente, das usinas? Eles pegam água do rio, passa pela usina térmica e depois despeja de volta a água. Entra água quente, entra água fria e sai água quente. Essa água quente tem que ser resfriada. Se ela não for resfriada, ela vai sair água quente no rio e vai afetar a fauna e flora ali do local, tá? Então, são dois impactos ambientais da usina termoelétrica. Além da poluição atmosférica, pode ter a poluição na água também, tá? Então, quais são as fontes do combustível da usina térmica? Pode ser biomassa, que são as menos poluentes, que você usa restos de madeira, de alimentos, casca de arroz, de coco. Você pode usar vários resíduos, né, principalmente da agricultura, como a cana-de-açúcar, eucalipto, né, de madeireiras, para movimentar, para queimar e movimentar a usina termoelétrica. Você pode usar os combustíveis mais tóxicos, mais poluentes, né? Que são os de combustíveis fósseis, como o carvão. Existem dois tipos de carvão. Existe o carvão mineral e o vegetal. O carvão mineral é o que tem combustível fóssil, né? E não é uma fonte renovável de energia, né? Lembra que combustível fóssil você não produz, né? Que nem o petróleo. E tem o carvão vegetal. O carvão vegetal, ele vem de madeira, né? Vegetal vem disso, né? Então você pode produzir, e daí sim é renovável. Então não é qualquer carvão que é renovável ou não. E o gás natural também vem de combustível fóssil. Sabe, esses carros movidos a gás, ele é gás natural e que é combustível fóssil e não é renovável do mesmo jeito, mas não polui tanto quanto a gasolina, diesel, né? É uma saída boa, mas não é renovável, então uma hora acaba. Uma hora, tipo, daqui centenas de anos, mas acaba. E o gás metano? O gás metano, ele é produzido pela decomposição de matéria orgânica. Então, por exemplo, essa casca de arroz. A casca de arroz, ela vai apodrecer e vai produzir um gás, que é o gás metano, que é um gás inflamável. Nós também, qualquer ser vivo que coma, né, que se alimente, vai produzir gás metano, porque ela vai ter que decompor. Nós decompomos o alimento no nosso estômago e nessa decomposição produz gás metano. Vocês sabem que nossos flatulências, o pum, né? Ele é produzido, né, por um gás inflamável e é o gás metano. Bom, então decomposição de matéria orgânica produz gás metano. Por isso que o gás metano ele é mais tóxico que o gás carbônico, por exemplo. Então, por isso que no lixão não dá, né? No aterro sanitário, eles têm a captação de gás metano. Se eles não usam, normalmente tem a tendência que se construa uma usina térmica num aterro sanitário, porque tem captação do gás metano, você pode queimar, né, parte do lixo, por exemplo, de madeira, né, você pode reaproveitar em vez de ficar fazendo toneladas e centenas de aterros sanitários por aí, você pode reutilizar esse lixo para produzir eletricidade, né? Então, qual a diferença entre aterro sanitário e lixão? Lixão não tem, é só lixo acumulado num lugar sem preparo nenhum. Qual o problema do lixo? Ele, além da produção de gás metano, pode acontecer até explosões se você não tem essa captação, esse duto aqui de gás metano.
E também tem o chorume. O que é o chorume? Aquele lixo, aquele líquido escuro que os materiais têm. Às vezes no nosso lixo aparece, né? Quando o material orgânico ele se decompõe, ele produz esse chorume, esse líquido escuro, tá? Que é tóxico. E qual o problema de ter um lixão? A terra aqui, ele não é preparado, o chorume vai ser absorvido pela terra, e isso vai acabar em rios e lençol freático, e o que é pior, né? Então vai ter a poluição da atmosfera, poluição aqui em lençol freático. E qual é a saída? O aterro sanitário. Você produz um material com manta de PVC e argila, por esse chorume aqui não ser absorvido pela terra, então não vai ter chorume vindo para cá. Você capta o chorume, trata ele, né? E daí pode jogar em rio, lago, né? Para ele deixar de ser tóxico. Além disso, você tem encanamentos que capta esse gás metano, você queima esse gás metano, tá? Então, para não produzir esses dois tipos de poluição, o aterro sanitário é bem melhor que o lixão. E se você colocar uma usina térmica aqui e reaproveitar a maioria do lixo, é melhor ainda do que o aterro sanitário, né? Então, vamos começar a falar de impactos ambientais. Bom, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem contas, mas são muitos detalhes. E eu vou deixar algumas questões do Enem para vocês verem como eles pegam em alguns detalhes, tá? Então, o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que, graças a Deus, existe, senão não existiria vida na Terra, tá? Então, é o efeito de extrema importância para a existência de vida na Terra, tá? Sem efeito estufa, a temperatura média da Terra seria menos 18 graus Celsius. Estaria tudo congelado, né? Não existiria vida. Com o efeito estufa, a temperatura média da Terra é de 14 graus. Então, o efeito estufa, a gente precisa do efeito estufa para sobreviver. Tá? Qual o problema disso? O excesso, né? Quando tem o exagero, o extremo, né, do efeito estufa, que daí pode aumentar muito a temperatura. Quais são os principais produtores do efeito estufa? O principal é o vapor d'água. Em ambientes úmidos, a temperatura é maior. Em ambientes secos, a temperatura costuma ser menor. Por exemplo, no deserto, o ambiente é muito seco. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, tá? Por quê? Porque não tem vapor de água e ele dissipa o calor muito fácil, tá? Porque não tem vapor d'água na atmosfera. Então, a gente precisa do vapor d'água. O segundo é o gás carbônico. O gás carbônico, ele não é um gás tóxico, ele não é prejudicial ao planeta. Gás carbônico, esse negócio de aquecimento global tem muitos exageros, tá? Então, assim como esse lockdown, pandemia, tem algumas coisas que são muito exageradas. O aquecimento global, quem é o responsável por aquecer a Terra? Tá aqui, ó. O Sol. Quem é o responsável pelo efeito estufa? Vapor d'água e gás carbônico. Então vamos eliminar o gás carbônico da Terra. Não, o gás carbônico é o gás da vida. Não existiria vida na Terra se não tivesse gás carbônico. As plantas respiram gás carbônico. Sem gás carbônico não existiria vegetação e a gente não existiria, não conseguiria subsistir sem plantas, né? Sem alimento. Então, a gente não tem que eliminar o gás carbônico, pode ser eliminação do excesso, mas o gás carbônico como sendo
a coisa mais horrível do mundo, não é, né? E existem outros gases, né? O metano, que é produzido pela decomposição de material orgânico, óxido nitroso, o ozônio, né? CFC, cloro, flúor, carbonetos. Mas eles estão então em pequena quantidade na atmosfera que contribui muito pouco para efeito estufa, tá? O que produz mais efeito estufa? Vapor d'água e gás carbônico, tá? Então, o que é o efeito estufa? O Sol ilumina a Terra, envia os raios solares, né? A luz. Essa luz ela é aprisionada por esses gases, porque ela vai bater na Terra, vai refletir, vai bater nesses gases e vai voltar de novo. Então, ele faz uma redoma, né? Ele faz uma proteção. Ele vai sair um pouco do calor, mas ele vai aprisionar o calor. E graças a isso, a Terra não congela, né? Porque senão a Terra congelaria. Então, ele aprisiona esse calor. Então, da onde vem o metano? Eu já expliquei, né? Vem da decomposição de matéria orgânica. Também é produzido por erupções vulcânicas, decomposição na digestão de animais, qualquer animal que coma planta, que coma, né? O metabolismo de algumas bactérias também, algumas bactérias produzem gás metano. E extração de combustíveis minerais. Quando você extrai ali por exemplo, carvão mineral, tem ali uma produção de gás metano. Então, aqui, gases do efeito estufa. Quais são os gases do efeito estufa? Eu não consegui pegar, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, mas não tem uma tabelinha mostrando qual é a porcentagem do vapor de água. Lembra que o vapor de água é o principal responsável pelo efeito estufa? Mas aqui não tem. Por quê? Porque o vapor de água, ele muda dependendo do ambiente que ele está. Então, eles desconsideraram o principal fator, o principal contribuidor do efeito estufa, porque isso é variável, não dá para colocar aqui como se fosse uma constante. Então, eles nem consideram aqui, o que eu acho que está errado, né? Mas, então, o principal é o gás carbônico, gás da vida. Depois tem gás metano, 15%, o CFC, 12%, o ozônio, 8%, óxido nitroso, 5%. Isso tudo são os gases que contribuem para o efeito estufa. Tá? O CFC, que é o cloro, flúor, carboneto, está sendo substituído por hidroclorofluorcarboneto. Então, aliás, foi substituído, né? Pelo HCFC. Depois de ser substituído, eles querem substituir por um HFC. E que não tem o cloro, né? Que aqui tem o clorofluorcarboneto. Então, não tem o C, aqui tem o HFC, que é menos prejudicial. Tá, são gases menos prejudiciais, mas não quer dizer que são gases bons para a atmosfera, ainda são gases prejudiciais. Isso quer dizer que eles estão só diminuindo o estrago, né? Não resolvendo o problema. Tá? Mas fazer o que, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui, já tá, né, muito extenso. Na próxima aula a gente continua vendo impactos ambientais. Então, a gente viu o comportamento dos gases, as máquinas térmicas e alguns impactos ambientais. A gente vai ver mais sobre aquecimento global e eras glaciais na próxima aula. Tchau, tchau, até mais. Boa semana.